Então, a gente viu no vídeo anterior as ferramentas de texto e como abrir o Corel. Agora, eu vou utilizar outras ferramentas para vocês entenderem novas ferramentas. Então, além da setinha, que a gente viu que é a principal, a gente tem a ferramenta, por exemplo, de figuras geométricas. Por exemplo, tem o quadrado, né? Eu vou pintar o quadrado, você pode mudar a cor, né? Além do quadrado, a gente viu que a gente pode mexer com a setinha, né? Além disso, a gente pode mudar o tamanho. E, se eu vou clicar mais uma vez, eu posso girar o objeto, ou além de girar, eu posso inclinar o objeto, tá? Então, aqui eu peguei um quadrado. Vou fazer agora uma bolinha de outra cor, só para vocês perceberem. Então, aqui a gente tem bolinha, temos quadrado, né? Elipse. Temos aqui a ferramenta polígono. Então, aqui a gente pode fazer um polígono de 3 lados. Então, ele faz o quê? Ele faz um triângulo, né? Se eu quiser, eu posso vir aqui e colocar mais lados, ó, 5 lados, 7 lados. Então, ele considera vários tipos de polígono. Então, se muda aqui a quantidade de lados, tá? Se eu clicar, por exemplo, F10, eu posso puxar isso aqui, ó. A gente chama de nós, tá? Então, se eu clicar F10, eu posso puxar um nó, e daí eu puxo aqui esse nó. Aquele polígono de 5 lados vira, por exemplo, uma estrela. Daí eu posso mexer para o lado, ó, fica uma estrela diferente, ó. Então, F10 a gente utiliza para mexer os nós. Em outras ferramentas, como quadrado, a gente também pode clicar F10, ó. Se eu clicar F10 e puxar, ele faz um quadrado com canto arredondado, ó. F10, puxo, e daí ele fica com o cantinho arredondado. Então, essa ferramenta é a ferramenta F10. De alguém, pessoal, mas o que é o F10? O F10 é uma tecla de atalho, tá? Da ferramenta que é a segunda, depois da setinha, ó, a ferramenta forma. Então, tudo tem tecla de atalho, tá? Aqui existe a mãozinha você pode mexer a tela, que é a mesma coisa que a tecla de atalho H, tá? H é a tecla de atalho de hand é mão, tá? Então, você mexe a mãozinha, tá? Além dessas ferramentas que eu mostrei, a gente também tem aqui a ferramenta de linha, né? A gente chama de linha, né? Então, você pode desenhar alguma coisa, né? Ó, vou fazer um desenho aqui. Ó, então, ele faz linha, tá? E agora eu vou mostrar para vocês a diferença do que é preenchimento e o que é linha, tá? O preenchimento é a cor que está no meio. Por exemplo, eu vou mudar aqui para verde, para vermelho, nesse quadrado. O preenchimento é o que está no meio, tá? E o contorno é o que está em volta. Por exemplo, se eu der zoom, dá de perceber, ó. O contorno, ele está em preto. Mas está bem fininho, porque está em 1 pixel. Se eu vir aqui e aumentar para 5, né, vai aumentar essa linha em volta, que a gente chama de contorno. Ó, eu vou aumentar para 16, para 25. Então, você pode mudar o preenchimento, por exemplo, tá amarelo, e o contorno, que aqui está em preto. Se eu clicar o botão esquerdo, eu mudo a cor do preenchimento aqui, ó, nas cores. Agora, se eu clicar o botão direito do mouse, eu mudo a cor do contorno. Então, aqui, ó, por exemplo, eu mudei a cor do preenchimento para amarelo e a cor do contorno para rosa, tá? Então, lembrem quando a gente falar em contorno, contorno é o que está em volta, preenchimento é o que está no meio, tá? Então, por exemplo, esse objeto aqui é só contorno, esse objeto é preenchimento e contorno, tá? Então, essa é a diferença de contorno e preenchimento, tá? Agora, eu vou mostrar outras ferramentas. Toda ferramenta que tem uma setinha no canto aqui, ó, ela tem ferramentas secundárias. Então, por exemplo, aqui de cima para baixo, vou começar pela mão livre. Ó, esse aqui é a mão livre. Então, a mão livre você desenha qualquer coisa. Aqui agora a linha de 2 pontos, ó. Você faz uma linha reta com 2 pontos. Ó. Você clica o início e fim, ele faz uma linha. Existe também o mídia artística, ó. Mídia artística é como se fosse um brush, um pincel, né? Onde você pode mudar o tipo de brush aqui assim, ó. Então, ele faz, por exemplo, um desenho diferente. Existe a ferramenta caneta, né? A caneta você desenha algum objeto, né? Daí pode depois mudar o preenchimento, né? Então, por exemplo, eu quero desenhar um objeto, eu posso usar uma referência ou desenhar ele ponto a ponto, tá? Como se fosse uma linha de costura, sabe? Existe aqui a ferramenta B-Spline, né?
que daí você faz isso aqui, ó, você coloca os pontos, só que você quer um objeto orgânico, ó, daí ele deixa orgânico, ó. Então, eu vou fazer de novo, ó. Ó, daí ele puxa como se fosse um objeto mais orgânico, ó. Existe a ferramenta polilinha. A polilinha são linhas retas, ó. Então, de um jeito mais prático, ó. Então, quando você quer desenhar uma coisa mais reta, você pode usar a polilinha, ó. E a cada clique, ele vai fazendo um nó, tá? Como se fosse uma linha de costura, assim. Agora, uma que eu gosto bastante é a curva de 3 pontos. A curva de 3 pontos, ela é uma ferramenta que você clica. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui. Ó, clico uma vez, e daí ele fica com uma linha reta. Clico a segunda vez no início e no fim. E daí agora, você pode puxar outra linha. Vou fazer de novo, ó. E se você clicar e segurar, você faz objetos orgânicos. Então, a curva de 3 pontos, ela tanto pode desenhar a linha reta, como a gente viu aqui, como ela pode fazer um objeto orgânico, ó. Então, ela mistura aquelas ferramentas que a gente viu. Olha que legal. E daí você pode fazer essa barriga, ó. Por exemplo, eu quero fazer um barquinho, uma canoa, ó. Ele faz essa barriguinha. Então, essas foram as ferramentas de linha, tá, gente, que a gente utilizou agora. A gente viu os quadrados, né, os polígonos. Então, agora eu vou mostrar uma estrela complexa. A estrela complexa, ela é tipo aquela estrela que a gente viu, só que ela é assim, ó. Vou dar um exemplo. Em vez de 5, eu vou colocar 8 lados. Ela fica com meio vazado, ó, 9 lados. Vou colocar menos, né, 3, ó. Daí, vou colocar mais, ó, 11. Daí ela fica esse meinho vazado. Essa é o polígono estrela complexa, tá? Vou mostrar também o espiral. Então, você pode fazer um espiral. O espiral você pode mudar a quantidade de caminhos, né? Então, eu posso mexer, aumentar o espiral, mudar o tamanho aqui, né? Então, esse é o espiral. E agora eu vou mostrar uma ferramenta que é bem legal, ó. Vou fazer um quadradinho aqui só para vocês entenderem. E aqui logo abaixo tem o misturar. Então, aqui, ó, quando eu puxo, ele não faz nada. Mas imagina o seguinte, ó, tem um quadrado nesse canto, e aqui eu vou ter uma bolinha amarela, vou pintar de amarelo. Agora, se eu pegar o quadrado e vir no misturar, e clico e puxo no quadrado em direção à bolinha amarela, olha o que ele faz. Ele faz uns intermeios, tá? O que são esses intermeios? Ele faz vários objetos parecidos entre o objeto 1 e o objeto 2. Olha que legal. E agora, se eu mexer, por exemplo, a bolinha, ele vai mexer todos os objetos. Eu vou fazer um outro objeto totalmente diferente aqui, só para vocês perceberem. Um polígono de 3 lados. Vamos ver aqui, ó, outra cor. Além de mudar a forma, ele também muda a cor. Então, agora eu vou pegar a bolinha, clico aqui no misturar e vou puxar para esse triângulo. Olha o que ele vai fazer. Então, ele faz esses intermeios aqui, ó. Olha que legal. Então, ele foi transformando os objetos até chegar no triângulo. Então, essa é uma ferramenta bem prática. Agora aqui eu vou fazer um quadrado e eu vou mostrar outras ferramentas. A gente tem, por exemplo, uma ferramenta de contorno para fora, daí você pode, por exemplo, colocar um contorno maior, tá? Esse contorno, ele pode ter mais graduações, e aqui você pode colocar vários. Ele é diferente do contorno que a gente viu, que era só fininho, né? Vou fazer um exemplo. Aqui eu vou fazer uma bolinha, vou mudar a cor para a gente perceber mais fácil, e vou usar essa ferramenta de contorno. Você pode colocar contorno para dentro, ele faz tipo aquela vinheta, né, do desenho Looney Tunes, aqueles. Ó, você pode aumentar aqui a quantidade de degraus, né, como se fosse, ó. Então ele vai fazendo vários, né? E aqui eu coloquei o contorno para dentro ou para fora. Olha o que ele faz. Então, essa é a ferramenta de contorno. Eu uso bastante essa ferramenta quando, por exemplo, eu vou fazer uma logomarca, eu quero deixar, por exemplo, alguma coisa, meio que um boldzinho, só que em volta. Vou fazer um exemplo aqui, tá?
A aula 1. Vou escrever uma palavra aqui só para vocês perceberem. Vou deixar em bold, né? Daí fica mais fácil de vocês perceberem. E eu vou mudar a cor, tá? Então, aqui eu escrevi o, o aula 1 ali, né? Agora eu vou usar essa ferramenta de contorno por fora. Ó o que que ele faz, que legal. Eu não coloco muito, que senão fica meio estranho, mas esse tu usa um só. Então, por exemplo, aqui, ó, coloquei um degrau, e aqui o tamanho, vou colocar em 10 pixels, ó. Ele faz isso aqui. Agora, qual que é a diferença desse contorno e do outro contorno normal? Ó, o contorno normal, ele fica assim, ó. E esse fica um pouquinho mais grossinho, tá? Ah, professor, mas se eu quiser aumentar o contorno normal, eu posso aumentar aqui. Posso. Então, posso clicar 2 vezes aqui e aumentar o contorno normal, tá? Ó, aumentei. Só que, olha a diferença. Esse aqui, ele vai por dentro, e esse vai por fora, tá? Essa é a diferença. E uma coisa que eu acho muito legal quando eu uso essa ferramenta é isso aqui, ó. Eu vou no organizar, separar grupo de contorno. Então, eu posso separar, olha aqui, ó. Eu vou fazer de novo para vocês entenderem. Eu vou aqui, clico no objeto, vou em organizar, né? Então, eu clico aqui, ó, clico no objeto, organizar, separar grupo de contorno. Ferramenta para quebrar, tá? É Ctrl K. Agora, eu posso, por exemplo, eu vou copiar um antes e um depois para vocês perceberem. Ó. Então, agora eu posso separar esse objeto desse, ó. Olha que legal. Então, por exemplo, quando a gente quer fazer uma logo, tipo fandangos, assim, Ruffles, você desloca um pouquinho para o lado, bem de leve, e daí dá um volume diferente, ó. Em vez de ficar o contorno tudo em volta, ele dá um volume e fica interessante, ó. Então, aqui, ao invés de usar o contorno totalmente em volta, eu mexi o objeto do meio, ó. Então, essa é uma ferramenta bem legal. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês é a ferramenta conta-gotas, tá? Então, por exemplo, eu tenho um quadradinho azul e eu quero copiar para o lado, tá? Ó, eu clico, arrasto, e antes de eu soltar, eu seguro o botão direito do mouse e solto, ele copia. Agora, quando eu quero copiar a cor, tá? Vamos dizer, esse aqui está verde, né? Ou amarelo, esse está azul. Eu posso usar a ferramenta conta-gotas, ó. Clico aqui, pá, copia o amarelo, cola aqui. Daí ele mudou o objeto para amarelo, ó. Deixar tudo amarelo, ó. E daí você pode copiar a cor no preenchimento, né? Deixar tudo amarelo. Ou eu posso copiar no contorno, tá? Então, essa é a ferramenta conta-gotas. Além da ferramenta conta-gotas, a gente também tem um baldinho, tá? Então, por exemplo, a ferramenta baldinho, você clica aqui, você pode mudar a cor do preenchimento, tá? Por exemplo, eu venho aqui, eu quero mudar para vermelho, tá? Da mesma forma que a gente tem o vermelho normal, a gente pode pegar e deixar o gradiente, né? O que que é o gradiente? Para quem não lembra, gradiente é um degradê, ó. Então, coloquei um degradê aqui. Posso editar esse meu degradê. Eu clico 2 vezes aqui embaixo e eu posso editar o meu degradê. Aqui ele está com 2 cores, eu posso escolher, ó, vai do verde pro amarelo, você pode mudar a cor. O ponto médio da cor, né? E aqui está um degradê linear, ó, deixei um degradê linear. Agora eu vou editar esse degradê, tá? Eu vou clicar aqui. Em vez de linear, eu posso deixar ele radial, que ele fica circular, ó, é um degradê radial. Quando a gente quer fazer um sol, por exemplo, né? Ó, vou fazer um degradê radial nessa bolinha aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui, preenchimento, gradiente, tá? E eu vou colocar agora um radial. Ok. Agora ficou um degradê radial, do branco para o amarelo, ó. Beleza. Quando eu quero fazer outro tipo, então tem o linear, o radial, o cônico. O cônico parece como se fosse um tecido que você pega de seda e puxa, tá? E, além do cônico, tem também aqui o quadrado, que parece uma estrela, assim, fica tipo uma estrelinha, assim. Então, essas são as ferramentas básicas do CorelDRAW. Por hoje é isso, tá, gente? E até a próxima.